Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão aí? Como foram de prova semana passada? Foram bem? Ou estão precisando estudar mais um pouquinho? Bom, mas ainda há tempo, né? Nós temos A2 e A3, caso seja necessário. Bom, então, nós estamos de volta aqui com as nossas teleaulas e hoje nós estamos na aula de número 4, que trata sobre trabalhando com o banco de dados, como vocês acompanharam aí no vídeo, tá bom? Então, vamos começar com o nosso retomando, relembrando alguns pontos da aula passada. Então, vamos lá aí o próximo slide. Então, nós temos aí como dois retomandos, que na aula passada nós vimos o uso do gerenciador de layout para organizar os componentes. Então, na aula passada nós vimos os tipos de gerenciadores de layout, né? O flow layout, o card layout, o grid bag layout, border layout e assim por diante. Então, nós vimos esses tipos de gerenciadores, vimos as características que eles possuem, como eles organizam os componentes que são inseridos, tá certo? O que nós vimos também? Vimos com o professor Fredson a questão dos eventos, né? Quando, por exemplo, o clicar do mouse num certo botão, ou até mesmo o Enter numa caixa de texto, ou até mesmo a seleção de uma opção no menu. Então, são todos os eventos que podem ser capturados numa interface gráfica, tá certo? Então, e para a aula de hoje, o que nós temos? Nós temos o seguinte objetivo, né? Em compreender os conceitos relacionados à conexão de aplicações com banco de dados. Então, para a gente atingir esse objetivo, nós vamos precisar de vários passos, né? Então, inicialmente eu vou estar apresentando a biblioteca em Java que disponibiliza, né, que possibilita a interação entre uma aplicação com o banco de dados. Vou apresentar também algumas classes e interfaces referentes a essa biblioteca. Né? O professor Fredson também vai apresentar um vídeo em que ele apresenta quais as ferramentas utilizadas, né, nesse processo todo. E, por fim, eu vou mostrar um exemplo abordando tanto essas ferramentas, bem como essas classes e interfaces utilizadas nessa nova biblioteca. Então, agora, nós estamos mudando um pouquinho o foco, né? Nós estamos saindo lá da questão das interfaces gráficas, né, das aplicações. Nós tivemos 3 aulas sobre isso. E agora a gente vai mudar um pouquinho o foco da nossa disciplina. Então, qual que é o foco agora? É ver como que a gente faz uma aplicação utilizando o banco de dados, né? E nós temos aí bastante diversidade com essa questão de aplicação Java e banco de dados, né? Então, o mercado sugere isso, né? Até pede essa questão do Java com o banco de dados, né? Ou até porque a quantidade de dados atualmente ela aumenta consideravelmente. Então, para organizar, né, assim, os dados de uma organização, de uma companhia, nós precisaremos utilizar um banco de dados para gerenciar todo esse processo. Então, vamos começar. Então, nós temos aí a nossa API Java, né, que é a nossa biblioteca. Esse JDBC, né, o API JDBC, advém do Java, DB do Database e do C Connective. Então, a gente vai utilizar muito essa nomenclatura, o JDBC, que é o Java Database Connective, tá bom? Então, o que tem nessa API JDBC? Ela vai ter um conjunto de classes e interfaces Java para manipulação com banco de dados, né? Então, tem aí até, entre parênteses, o BD, porque nos próximos slides, vocês vão encontrar muito BD, DB, então já vou dizendo que vai equivalente a banco de dados. Enfim, então essa API vai possibilitar essa interação, essa comunicação entre o Java e agora um banco de dados, tá? Então vamos visualizar isso visualmente, né? Como que fica então essa questão? Então nós vamos ter uma aplicação Java, que nós já havíamos, né, realizado alguns exemplos. Então, vai ser semelhante ao que nós já conhecemos. Agora, nós temos uma API JDBC, que vão dar suporte a essa aplicação, disponibilizando classes e interfaces para que se possa interagir com um banco de dados,
que é esse SGBD, ou seja, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, tem até essa seta bidirecional. Por quê? Porque agora o aplicativo ele pode estar fornecendo uma consulta para o banco de dados e, por fim, obter como resposta, né? Então, eu quero saber com aqueles funcionários há mais de 10 anos na empresa. Então, eu vou solicitar uma consulta para aquele banco, ele vai me retornar os nomes desses funcionários. Então, ele é bidirecional. Então, agora nós temos uma aplicação Java, nós temos essa API JDBC, que ela pode ser considerada uma camada intermediária entre a aplicação Java propriamente dita, que nós já estávamos trabalhando, e agora com o banco de dados, tá bom? Então, vamos ver aí. Bom, pessoal, então agora nós iremos trabalhar com o pacote java.sql, né? Então, até as nossas aulas anteriores, né, até a aula passada, nós estávamos utilizando o java.awt, que se tratava de interfaces gráficas e componentes. Essa outra biblioteca vai estar disponibilizando classes e interfaces para possibilitar a interação com o banco de dados. Então, vamos ver o que tem nesse pacote java.sql. Nós temos o Drive Manager, o Connection, o Statement, o Preparate Statement e o Result Set. São algumas classes e interfaces principais, mas que, a partir dessas classes e interfaces, nós já conseguimos apresentar um exemplo que utilize o banco de dados. Bom, e é bastante importante lembrar, né, vale até a pena ressaltar isso, a questão do uso de blocos try-catch. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma aplicação Java, como nós trabalhamos até a aula passada. A partir de agora, a gente vai para a parte de banco de dados. Então, quando se trata de banco de dados, algum erro ou uma exceção pode estar ocorrendo, não é mesmo? Então, eu posso, por exemplo, estar fazendo uma consulta numa tabela que ela não existe. Eu posso possibilitar ou querer fazer uma conexão com um banco de dados que ele não existe, ou até mesmo essa conexão cair. Ou seja, são situações que podem gerar erro. Então, quando existe essa situação, e até a questão do banco de dados se enquadra nessa situação, nós utilizamos aquele bloco try-catch. O try vai ser o quê? Vamos colocar ali tudo que pode levar a uma exceção. E o catch vai ser aquele bloco em que, como que eu vou solucionar isso? Eu posso estar enviando para um arquivo .log o que ocorreu ou não. Aí cada caso vai depender do que você precisa, né? Mas eu lembro que vocês viram isso até no módulo passado. Então, nesse caso agora, dessa aula, especificamente, vai precisar vocês utilizarem esse bloco try-catch, em que no try, tentar fazer a conexão, tentar fazer uma consulta, e no catch, alguma solução, como que vocês poderiam estar remediando esse problema caso ocorra, tá bom? Então, vamos em frente. Então, agora nós vamos ver cada uma dessas classes e interfaces mais especificamente. Então, nós temos primeiro a Drive Manager, que tem como objetivo carregar o driver JDBC e estabelecer uma conexão com o banco de dados. Então, agora vocês vão ouvir falar muito essa questão de um driver JDBC, né? Mas o que vem ser mesmo um driver JDBC? É o driver JDBC que vai realmente efetivar essa conexão entre o banco de dados e uma aplicação Java propriamente dita. Então, acompanhe aí comigo no próximo slide. Então, nós temos um driver JDBC que cada banco de dados vai possuir um driver JDBC específico. E nós temos aí, do outro lado, alguns bancos de dados, né, conhecidos como são o MySQL, o Oracle, o SQL Server e o PostgreSQL. Enfim, né, todo esse processo que a gente vai realizar agora, de fazer essa conexão, dessa interação, nós vamos precisar desse driver JDBC. E cada um desses fabricantes, né, como eu mencionei, eles disponibilizam para os programadores esse driver. Então, qual que é a grande vantagem? Poxa, agora eu vou criar a minha classe, o meu programa, totalmente genérico. E, dependendo do tipo de banco que eu vou utilizar, eu seleciono o driver. Não é legal assim? E aí, reforça mais uma vez a questão da reusabilidade. Então, o programa, ele é genérico. Vai depender apenas do tipo de banco de dados a ser utilizado. E dependendo do tipo, eu especifico, eu escolho e faço o download do driver JDBC, né? Até mesmo nós poderíamos estar utilizando o Oracle numa determinada empresa
e por um certo motivo, não, agora eu vou querer o MySQL. O que vai fazer? A aplicação vai continuar na mesma. O que vai mudar? Só o driver. Então, a alteração é mínima, apenas fazer um download desse driver e alterar, basicamente, uma linha de comando no programa propriamente dito, tá bom? Bom, dentro dos drivers JDBC existentes, nós temos aí o driver nativo, como mostra aí o próximo slide. Então, o driver nativo, ele é totalmente implementado em Java, que, consequentemente, vai se tornar independentemente de plataforma, né? Então, reforça aquela questão da portabilidade. E esse drive nativo é mais recomendado para o uso devido a diversos fatores. Um desses fatores é a questão desse drive nativo, ele consegue fazer a ligação entre o banco e o programa mais rapidamente. A linguagem ela é mais direta, tá? Então, existem outros drivers que vocês podem até ver na apostila. Existem 4 tipos de drivers. Esse drive nativo é o que nós vamos utilizar. Qual que é a grande vantagem? Ele faz essa conexão mais rápida. Outros drivers, por exemplo, eles vão ter o programa, o aplicativo, ele vai ter o JDBC, depois o ODBC e o banco de dados. Então, existem todas essas camadas intermediárias para se realmente fazer uma inclusão de um registro no banco e assim por diante. Então, o caso desse drive nativo, eu já faço essa conexão mais diretamente. Então, isso é uma das vantagens, tá? E também ele é o mais utilizado no mercado, é esse tipo de drive aí, o tipo de drive 4 ou o nativo. Uma dessas duas nomenclaturas vocês vão encontrar aí na literatura, tá bom? Então, vamos lá. Como nós estávamos falando do Drive Manager, né? Então, primeiramente, toda a parte teórica. Então, como que vai ficar em termos de linha de comando? Então, nós temos agora o ponto forName, que é um método, e eu vou estar passando como parâmetro, entre parênteses, essa string. Essa string vai representar justamente o driver JDBC. Tá? No próximo exemplo que eu mostrar, vocês vão ver exatamente o que vem ser essa string. Mas basicamente vai ser o carregamento do driver e registro desse driver JDBC. Em seguida, nós temos o Drive Manager, .getConnection e 3 parâmetros como strings. O primeiro parâmetro ele vai estar relacionado ao banco, propriamente dito. O segundo, o segundo e o terceiro acesso ao banco. No segundo, no caso, o usuário vai estar possibilitando a conexão com aquele banco. E o terceiro parâmetro, a questão da senha de acesso. Bom, então agora a gente vai passar para o segundo elemento daquela API para Java, né, que é o do JDBC. Nós vimos o Drive Manager e agora a gente vai ver o Connection. Então, o que tem um Connection? O Connection, ele vai representar a conexão com o banco propriamente dito. E para isso, ele vai estar disponibilizando métodos para criar statements, que nós vamos ver a seguir, e fazer commitment e rollback de transações. Bom, então vamos dar uma olhada nesses métodos, que aí vai ficar mais claro o que eu estou comentando. Bom, tem o método createStatement. Então, agora eu já tenho aquela conexão, eu vou criar um objeto tipo statement para enviar instruções SQL para o banco de dados. Até então, nós não vimos as instruções SQL. Até agora nós fizemos o carregamento do drive, fizemos a conexão e agora vamos criar um objeto tipo statement que posteriormente, ele vai ser utilizado para enviar instruções SQL. Bom, e os métodos? Nós temos ainda o commitment, ou commit, que ele executa efetivamente todas as alterações feitas no BD, né, no banco de dados, pela atual transação. E aí eu vou aproveitar e vou comentar também do rollback. O rollback, ele desfaz todas as alterações feitas no BD pela atual transação. E aí eu pergunto a vocês, qual que é a diferença aí dos dois? Do commit e do rollback? Vocês conseguiram notar aí as similaridades ou alguma diferença? Então, basicamente, eles são distintos. O commit, ele vai efetuar, né? Ele vai confirmar as alterações realizadas no banco. E o rollback é justamente o contrário. Ele vai desfazer aquelas alterações. Tá? Esses dois comandos, tanto o commit e o rollback, eles são utilizados quando a gente trabalha com transações, né? Por quê?
Normalmente, quando a gente trabalha no banco de dados, o que acontece? A gente insere um registro, a gente obtém algum dado, ele é realizado, né, automaticamente. Então, o set auto-commit dele é verdadeiro, ou seja, quando você insere um registro, automaticamente esse registro vai estar lá. Insere outro, também vai estar lá. Essa questão do commit e rollback, eles são mais utilizados quando a gente trabalha com transações. Então, vamos um exemplo aí para facilitar o entendimento do rollback e do commit. Por exemplo, como que a gente faz uma transação bancária de transferência, né? Basicamente, nós temos sacar, por exemplo, de uma pessoa A, e eu vou pegar esse mesmo valor e vou depositar para uma pessoa B, né? Não é uma transferência? Então, eu saco da pessoa A e deposito na pessoa B. Então, o que a gente vai fazer com o commit e o rollback? A gente vai confirmar ou vai cancelar, dependendo se ocorrer algum erro ou não. Então, por exemplo, eu saco da pessoa A um determinado valor e deposito na pessoa B. Se não houve erro, o que eu vou fazer? Um commit. Eu vou confirmar que todas essas transações, ou seja, que essas duas instruções SQL, elas podem ser confirmadas, não houve erro algum. Agora, se eu faço o saque da pessoa A e por algum momento, antes de depositar para a pessoa B, ocorreu alguma perda de conexão com erro, com rede, ou não achou o número da conta do depositante, né? O que vai acontecer? Eu tenho que fazer um rollback. Ou seja, eu não posso fazer o saque para a pessoa A. Por quê? Porque eu não depositei para a pessoa B. Então, é basicamente isso. Então, nesse caso, houve erro? Então ele faz um rollback. Desfaz tudo. Ou seja, a transferência não foi efetivada. Então, basicamente, isso é um exemplo bastante prático para a gente lembrar do commit e do rollback. Então, vamos para o próximo elemento dessa API. Então, nós temos o statement. O statement vai ser gerenciar e executar as instruções SQL. Então, só agora que as instruções SQL estão aparecendo, né? Então, esse objeto dessa interface statement vai ter métodos para executar comandos SQL estáticos. Então, vamos a esses comandos. O primeiro comando é o execute query como parâmetro string. Então, bastante fácil de relembrar aí. O query. Query é consulta. Então, quando eu faço execute query, eu estou executando uma consulta. Como parâmetro, estou passando a string. Essa string vai ser justamente a minha instrução SQL. Né? Aquele select, asterisco, from, de uma determinada tabela. Então, esse string vai ser a minha instrução SQL propriamente dita. Tá? E como retorno, dê uma olhada aí no slide. Então, nós temos o execute query, o string como parâmetro, e ele vai retornar um objeto, né, do tipo result set. Tá, então vamos fazer um parênteses aqui e depois a gente volta para falar desse result set. Mas é justamente isso que esse método execute query faz. Então ele executa uma consulta e retorna dados da tabela. O próximo método se chama execute update, passando como parâmetro uma string. Então o que vai fazer esse método? Vai executar uma instrução SQL do tipo create, insert, update ou delete ou delete, né? Então, qual que é a diferença? Um vai fazer apenas consulta, que é o execute query, o execute update. Qualquer outra coisa que não seja consulta. Ou seja, criar uma tabela, inserir um registro, alterar o valor de um determinado campo e assim por diante. Então, execute query, consulta, execute update, vai fazer uma atualização no banco de dados, tá bom? Enfim, um outro elemento é o prepare statement. Esse prepare statement é bastante semelhante com o statement comentado anteriormente. Então, um objeto dessa interface, ele executa instruções SQL pré-compiladas. Tá? E vai estar disponibilizando métodos para definir parâmetros de uma interface SQL. Bom, mas poxa, o que é essa interface? Né? É uma instrução pré-compilada e a outra é instruções definidas. Qual que é a diferença? No statement, eu já defino aquela minha instrução a ser executada. No preparate statement, ela é mais utilizada quando eu repito essa mesma instrução diversas vezes. E para não ficar repetindo a mesma instrução, eu vou criar um do tipo prepare statement, é como se fosse a tradução, né?
uma estrutura preparada, já definida, e com o passar do tempo eu só defino quais são os valores que serão ajustados, né, em cada ocasião. Mas esse objeto, né, dessa interface prepared statement é utilizado quando uma determinada instrução se repete diversas vezes no programa, tá? Então vamos ver como é que funciona esse pré-compilado. Então, eu tenho o método execute. Notem que é diferente do statement. No statement eu passo como parâmetro uma string, que é justamente a minha instrução SQL. No execute eu não tenho, por quê? A instrução ela já está previamente definida. Então, nesse caso, não há nada como passar como parâmetro, tá? Então, olha aí o que fala sobre esse método. Ele consolida a instrução SQL informada anteriormente, tá? Próximo método é o método setInt, passando como parâmetro 2 inteiros. Então, nós temos o seguinte enunciado, que ele vai definir um inteiro no parâmetro da instrução. Então, lembrem que o prepare statement, ele é uma instrução pré-compilada, tá? E que eu vou estar ajustando os seus valores de acordo com os parâmetros. O setInt, o próprio nome já está falando, né? Eu vou definir o inteiro. O inteiro aonde? Aí entram esses dois parâmetros, esses dois ints. O primeiro int vai estar relacionado qual parâmetro? Se é o primeiro, o segundo, o terceiro, né? E assim por diante, em relação aos parâmetros daquela instrução. E o segundo parâmetro deste método, ele está relacionado com o valor propriamente dito. Qual o valor que eu quero definir para o parâmetro 1? 10, 50, 100, assim por diante. Então, eu poderia fazer um setInt, 1, estou me referindo ao primeiro parâmetro da instrução, e no segundo caso eu passo aí 100. Então, ele vai estar passando 100 para o primeiro parâmetro da instrução. Tá? A gente vai ver um exemplo, vai ficar bem mais claro. Bom, de forma semelhante, nós temos o setString, passando 2 argumentos. O primeiro, o int, que vai informar justamente o parâmetro da instrução, e o segundo caso é o string, que é a string propriamente dita que eu quero definir. setString, definir string. setInt, define um int. E assim se repete com os outros tipos de dados, tá? setFloat, setDouble e assim por diante. Bom, então nós temos aí a definição. Então, ele vai estar definindo uma string no parâmetro da instrução informada anteriormente. Temos ainda um objeto que se chama resultSet, né? Que lembra, a gente até comentou um pouquinho lá no Execute Query. Eu disse, ó, faz um parênteses que a gente vai já falar sobre esse objeto, então a gente vai falar desse agora. Bom, o resultSet, ele é um conjunto de dados resultante de uma consulta SQL. Bom, e como ele é um conjunto de dados, ele vai possibilitar, né, disponibilizar métodos para obter esses dados. Então, nós temos o resultSet, que é basicamente como se fosse uma tabela originada de uma consulta. Então, toda vez que vai se fazer uma consulta usando o Execute Query, ele vai realizar uma consulta e vai retornar um objeto tipo resultSet, que é esse que nós estamos vendo agora. Então, como é o resultSet, é como se fosse uma tabela propriamente dita. E, como ele é uma tabela, mesmo que ela não tenha valor algum, porque eu posso fazer, né, uma consulta e ele não me retornar nada. É uma tabela em branco, tá? Sem dados. Mas, enfim, esse resultSet pode ser considerado uma tabela e que, como eu tenho uma tabela de dados resultantes de uma consulta, eu vou precisar de métodos para obter esses dados, que é o que nós vamos ver agora. Bom, então eu tenho o método next, que vai mover o cursor para a próxima linha da tabela de dados, né? Então, essa movimentação do next vai ser de cima para baixo e sempre vai estar evoluindo 1. Então, eu tenho 5, 10, 20 registros, né, provenientes de uma consulta anterior, e sempre ao invés de dar next, vou para o próximo registro e assim por diante. Então, geralmente, quando a gente utiliza esse next, a gente coloca dentro de um laço de repetição, né? Porque eu não sei até quantos registros existem nessa tabela. Né? Quando você faz uma consulta, teoricamente você não sabe. Então, ao usar um laço de repetição, você vai verificando cada registro dessa tabela que foi gerada a partir de uma consulta.
Então, nós temos esse next, vai ser uma coisa sequencialmente de 1 em 1. Não tem como eu voltar, por exemplo, se eu estiver no registro 10, voltar lá para o 1, tá? Ele é sequencialmente. Então, além do next, temos também o getString. O getString, ele vai estar passando como parâmetro uma outra string, que vai especificar justamente qual é a coluna, né? Porque até então, o next, nós estávamos referindo à linha. E agora, o getString está referindo à coluna. Então, olha lá o que ele fala sobre ele. Ele retorna uma string especificando a coluna da tabela como parâmetro. Então, é um pouquinho diferente do next. Do next, eu sempre vou fazer sequencialmente de cima para baixo, né? Eu não posso fazer aleatório. No caso de o acesso às colunas, eu posso estar fazendo aleatoriamente. Eu posso pegar dados da primeira coluna, da segunda, da terceira e assim por diante, tá? Então, no caso, eu vou obter um dado string, por isso que eu utilizo o método getString. Então, o getString, ele tem como parâmetro uma string, que vai ser justamente qual é a coluna, né, qual é o campo daquela tabela que eu quero obter aquele dado, e ela também retorna uma string. Por quê? É justamente o dado que eu quero obter, né? Então, se eu quero obter o nome, então eu posso fazer getString, vamos supor que nome seja no primeiro campo, então, número 1. Esse número 1, ele vai retornar justamente o valor que está armazenado na coluna nome da tabela, né? Obviamente, de acordo com o cursor dessa tabela que foi gerada pelo result set, né? Então, nós temos uma tabela e ela vai sendo passada de 1 para 1. Então, quando eu acessar aquela coluna, é de acordo com aquele cursor que vai estar. Eu não consigo obter, por exemplo, primeiro o valor e depois o último. É de acordo com o cursor corrente. Tá certo? Bom, então agora, pessoal, a gente vai ver um VT que mostra basicamente esses 3 passos. Então, nós temos o download do MySQL, nós temos também a apresentação da interface para MySQL e a questão da integração com o Eclipse. Então, o professor Fredson preparou esse material para a gente, para vocês visualizarem essa questão de quais ferramentas, por exemplo, vocês vão precisar, né, a partir de agora, para rodar aquele próprio exemplo da aplicação, da apostila que vocês têm aí. Então, para rodar aquele exemplo, nós iremos precisar de outras ferramentas também. Nós iremos precisar do banco de dados, né, do driver para conexão. Então, o professor Fredson preparou esse vídeo aí para a gente, esse VT, justamente para auxiliar vocês, né? Nós já recebemos, inclusive no nosso portal, alguns alunos que não estão conseguindo fazer nem o download do driver, nem realmente implementar aquela aplicação que está na apostila. Então, para facilitar a vida de todos nós, não é mesmo? Então, nós vamos mostrar esse VT e que nós separamos, né, em cada parte. Por quê? Por exemplo, vocês não precisam lá integrar uma outra interface se vocês não têm, por exemplo, os softwares necessários. Então, nós dividimos até mesmo para auxiliar vocês e a gente também. Por quê? Quando vocês mandarem aí, olha, não estou conseguindo, a gente vai saber, né, pelo menos dimensionar onde é que está o problema. Será que está nos arquivos, ele já tem uma certa interface, ou como é que ele faz a integração lá junto ao Eclipse, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora no VT e a gente retorna daqui a pouco. Estamos aqui para apresentar como que a gente vai integrar o MySQL com o Java. Nossa apresentação vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, a gente vai dar algumas explicações a respeito dos downloads que são necessários. Bom, os downloads que a gente vai precisar estão todos dentro do site mysql.com, que é o site oficial da ferramenta. Então, essa é a página inicial e a gente vai para a área de downloads. Aqui dentro da área de downloads a gente vai precisar fazer 3 downloads. O primeiro é do SGBD em si, que é o MySQL Community Server. A versão estável atual é a 5.0. Vamos escolher a plataforma que a gente está trabalhando. E dentro da plataforma Windows a gente vai baixar esse setup.exe.
Bom, esse é o primeiro download, é a ferramenta principal, que é o SGBD em si. A próxima ferramenta que a gente vai ter que baixar são as ferramentas GUI. Por que a gente vai precisar dessas ferramentas GUI? Principalmente dessa MySQL Query Browser. Simplesmente porque, por padrão, o MySQL não tem uma interface amigável com o usuário. Então, inicialmente, você deveria criar suas tabelas, as consultas, todas utilizando o console do DOS. E aqui não, aqui a gente vai ter uma interface amigável através desse MySQL Query Browser para que você possa manipular e visualizar os seus dados. Então a gente trabalharia com essa ferramenta MySQL Query Browser. E aí a gente faria o download também da ferramenta aqui, através dependendo da plataforma que você esteja trabalhando. E por último a gente tem o driver, que aqui está na seção de conectores. Então o driver JDBC que a gente vai utilizar, a gente tem que ir no site do fabricante, no caso a MySQL, e a gente baixar o driver 5.1, que aqui está em podem ser baixados de duas formas, o arquivo tar.gz e o arquivo .zip, isso dependendo da plataforma que você tiver. Depois de feitos os downloads, você deverá ter uma pasta com esses três arquivos: o MySQL Connector, o GUI, onde está o MySQL Query Browser, e o MySQL, que é o SGBD. Descompactando esse MySQL, o SGBD em si vai ter o setup.exe, o qual você vai estar podendo instalar e fazer as configurações iniciais, como definição da senha padrão e outras. O MySQL e GUI vão ser as ferramentas, o Query Browser, e o MySQL Connector vai estar aqui, que é justamente o driver que você vai descompactar, apresentando uma pasta dessa forma. Bom, essa é a primeira parte do nosso vídeo, e aí a gente agora vai partir para a segunda parte, que é a apresentação da interface para o MySQL. Essa interface é justamente aquela que a gente definiu, que vai ser o MySQL Query Browser, que é uma ferramenta oficial, né, que a gente pode baixar no próprio site da MySQL. Depois que a gente instalou lá o SGBD e as ferramentas GUI, a gente vai estar nos programas de vocês, no menu de programas, a pasta MySQL, e aí a gente tem o MySQL Query Browser aqui. Bom, antes da gente utilizar o MySQL Query Browser, a gente precisa inicializar o banco de dados. Então a gente vai utilizar para isso essa ferramenta de monitoração, que vem junto com as ferramentas GUI. Então a gente vai executá-la. Ela fica na barra de sistemas, né, na barra do sistema. Clicando com o botão direito, a gente vai inicializar o banco de dados. Depois de inicializado, a gente já pode utilizar a ferramenta MySQL Query Browser. Então vamos inicializá-la. O server host vai ser no localhost, o nome do usuário vai ser root, que eu defini, e a senha, o password, vai ser a palavra senha. Então, essa senha aqui vai ser dependendo do que você colocar lá na hora que está instalando o SGBD, o MySQL. Então vamos dar um OK. Esse é o visual do nosso MySQL Query Browser. Aqui estão os bancos de dados padrões do MySQL, e a gente vai criar um, que no caso aqui a gente chama de esquema. Então, o nome do nosso esquema vai ser Uniteams. Vamos dar um OK e pronto. Aqui a gente vai criar uma tabela. Dentro dos esquemas a gente vai poder criar N tabelas. Vamos colocar o nome dessa tabela de aluno. Vamos criar algumas colunas, chamada código, nome e idade.
Pronto, vamos aplicar e executar a query. Fechando aqui, a gente pode observar que tem já a nossa tabela junto com os campos que a gente necessita. Então esse é o nosso MySQL Query Browser. Bom, agora vamos para o passo 3. O passo 3 é a integração de todas essas ferramentas que a gente tem com o Eclipse. Bom, vocês lembram lá que quando a gente descompactou o Connector, a gente teve uma pasta com alguns arquivos, e o que vai interessar para a gente é esse arquivo .jar. Esse arquivo .jar é o que vai interessar para a gente. Então vamos lá para o nosso Eclipse. Aqui eu tenho um projeto Java padrão, e eu vou tentar adicionar, né, clicando com o botão direito no projeto, Build Path, vou adicionar um arquivo externo. Adicionando esse arquivo externo, vamos lá para a pasta do MySQL Connector, selecionar esse arquivo e vamos adicioná-lo. Ele vai ficar na pasta das bibliotecas referenciadas. Assim, a gente já vai poder utilizar toda a questão do MySQL aqui dentro desse nosso projeto. Bom, pessoal, para a gente chegar ao final do nosso vídeo, a gente apresentou algumas configurações aí, e nesse ambiente configurado que a gente fez, já dá para a gente trabalhar completamente com o Java dentro do MySQL. E aí, pessoal, o que acharam do VT? Tem muita informação importante para que vocês executem aí a nossa aplicação disponibilizada na apostila, né? Então, no item 1, para reforçar, vocês precisam baixar o banco de dados propriamente dito, precisam baixar o conector, como ele chama, ou o driver JDBC, a mesma coisa, são sinônimos, e aquela ferramenta GUI, que é aquela de interface para o usuário final, porque o MySQL em si, ele não possibilita isso. Então, para facilitar a nossa visualização dos dados inseridos aí no banco de dados, vocês vão precisar desse Query Browser aí para visualizar, ou até mesmo fazer outro tipo de consulta, tá bom? Bom, além disso, vocês viram também a questão da integração do conector, ou do driver JDBC, juntamente lá no Eclipse, tá? Porque se não fizer essa parte, aí como que a gente vai fazer a conexão daquele banco, Relembrando também de quando instalar o banco, vai definir uma senha, o nome de usuário, isso tudo influencia para a execução do aplicativo como um todo, tá bom? Então vamos visualizar agora esse exemplo que está na apostila, tá? Só que existem algumas alterações, a gente fez algumas melhorias, até para possibilitar o melhor entendimento por parte de vocês. Então a gente vai estar disponibilizando, todo esse conteúdo, além dos slides que já se encontram lá, esse exemplo, esse código-fonte que nós fizemos algumas modificações. Porque se vocês tentarem realizar o código, efetuar aquele código que está na apostila, já vai dar erro. Então esse já vai estar sanado esse tipo de problema, mas é necessário vocês realizarem tanto do banco de dados quanto da instalação, de criação desse banco, criação da tabela também, tá bom? Então vamos dar uma visualizada nesse exemplo da aplicação com banco de dados. Então vamos lá. Então primeiro, vamos lá voltar para o Eclipse. Então, nessa primeira parte, nós visualizaremos todos os importes, Então relembram quando eu comentei do java.sql? Então nós estamos fazendo para o connection, para o driver manager, do preparate statement, que nós vamos ver também um exemplo, result set, o SQL exception, também que pode ocorrer algum erro na SQL a ser fornecida, e também o statement. Então observem que todos eles pertencem a essa biblioteca do tipo java.sql. Então agora nós vamos importar essa biblioteca também. Então, nós criamos essa classe, exemplo banco,
E nós definimos aqui 3 atributos. O com, inicialmente, ele é do tipo connection. O preparate statement, o PSTMT. Isso aqui é até uma convenção nos livros em Java. Quando ele é statement, né, no caso aqui abaixo, o STMT é do tipo statement. O preparate statement, vocês vão ver que existe um P na frente. Tá? E o result set também com as iniciais do tipo RS. Bom, então vamos começar com a parte do programa principal, né? Então vamos lá no método main para visualizar quais métodos que serão realizados, efetuados. Então nós temos aqui, mais embaixo um pouquinho, aqui nós temos o método main, que é o método principal. Então inicialmente, na linha 105, né, nós temos a execução do construtor, então chamando o exemplo banco. Bom, então vamos lá no construtor para ver o que é que ocorre. Bom, então temos aqui, na linha 16. Então eu tenho um construtor que nessa linha 19 chama o método open. Então vamos verificar o método open. O open, ele tem como finalidade abrir a conexão com o banco. Então neste caso, né, então aqui relembrando mais uma vez a questão do try catch. Então nós temos uma estrutura try, né, começando e finalizando aqui com o catch. Então dentro da estrutura try, nós vamos estar fazendo, registrando o driver propriamente dito, né, carregando esse driver e estabelecendo a conexão. Então nesse caso, né, como eu comentei nos slides, nós temos aquele método forName. Então, da classe, que advém lá do Drive Manager, e a string, nós temos aqui justamente o driver JDBC para o MySQL, com .mysql.jdbc.driver. Então, aqui vai ter justamente a finalidade de carregar o driver propriamente dito, né? Registrar aquele driver. Na linha 31, eu tenho aqui o getConnection, ou seja, com o driver carregado, eu vou tentar fazer a conexão com o banco, né? Então eu tenho o driver manager.getConnection e como parâmetro são aqueles 3 parâmetros, são as 3 strings. Então inicialmente eu tenho o meu banco de dados, nesse caso eu estou especificando localhost, ou seja, ele não é nenhum um computador na rede, é na minha própria máquina. Então, e eu chamei esse banco de aula 4, tá? Então, como usuário, eu defini como root e no campo senha, virou senha mesmo, né? No password. Então, nesse caso, o que ele faz? O método open, ele faz o carregamento do driver e estabelece a conexão e passando para o objeto tipo com, que é a conexão, né? O Drive Manager, ele utiliza esse método getConnection, mas a representação da conexão com o banco vai estar visualizada no objeto da interface do tipo com. Bom? Então, aqui eu tenho o catch, ou seja, caso ele não ache essa classe, ele vai gerar uma exceção do tipo print state trace. Ok? E eu tenho uma outra exceção também, mais genérica, né? Lembrando que quando eu tenho mais de um catch, o catch mais específico é apresentado inicialmente. E qualquer outro tipo de exceção, né? No caso aqui eu até poderia colocar um só de exception, a mais genérica, mas eu tenho aqui o SQL exception também utilizando esse método print state trace. Enfim, então agora nós finalizamos esse método open, que ele foi chamado a partir do construtor. Né? Então, no construtor exemplo banco, nós temos o open e um outro bloco try-catch também é apresentado, em que eu tenho agora um statement, né? E agora eu estou criando o statement propriamente dito. Então, com.createStatement. Agora ele vai criar, a partir daquela conexão, ele vai criar um statement e jogar esse objeto para STMT. Ok? Então vamos ver. Vamos voltar lá para o método principal e verificar qual é o outro método a ser realizado, a ser executado. Então nós já fizemos o construtor, que é do exemplo banco. Em seguida, vão ser efetuados os métodos inserir, alterar e o buscar alunos. Então vamos voltar lá para o início do programa. Então,
já tem o construtor, já foi executado o open. Então, agora, com o banco de dados aberto, eu vou estar inserindo um registro no banco. É justamente a finalidade desse método inserir. Então, novamente, o bloco try catch. Então, agora, na linha 55, eu tenho que o statement, o meu objeto, ele vai fazer um execute update. Ou seja, qualquer instrução SQL, exceto consulta. Então, eu estou fazendo um insert, né, na tabela aluno, passando os valores 1 e João. Relembrando que, quando eu criei o banco, eu criei essa tabela aluno e defini dois campos. Um de ID, como se fosse de identificador, e o segundo de nome. E eu estou passando junto a Silva. Então, relembrando que o execute update, eu posso estar passando uma instrução SQL e, neste caso, é uma inserção de um registro. Bom, o catch também é da mesma forma dos anteriores. O próximo método a ser executado é o alterar. Então, ele vai alterar o nome de um aluno na tabela, com o ID igual a 1. Então, quem tiver ID igual a 1, vou mudar o nome. Então, nesse caso, eu tenho o preparate statement, que é semelhante ao statement, com algumas diferenças. Então, o que está sendo realizado? Utilizando a minha própria conexão, né, que já foi feita, e eu estou criando um objeto do tipo preparate statement. Então, o que vai ter nesse preparate statement? Relembrem que ele é um statement com uma estrutura já pré-compilada. Então, essa instrução ela não vai se repetir mais. Essa é a grande ideia do preparate statement, apresentar uma instrução uma única vez. Então, agora eu vou realizar um update na tabela aluno, quer dizer, eu vou fazer uma atualização. Eu vou estar setando um nome, onde tiver o nome igual ao ponto e vírgula, o interrogação. Essa interrogação é justamente o parâmetro que a gente vai setar mais para frente. Então, onde o ID foi igual a 1. Então, onde o ID foi igual a 1, ele vai definir um determinado nome. No preparate statement, relembrem que ele é uma instrução mais flexível do que o statement. Então, nesse caso, a gente define a instrução previamente e depois os valores. Então, nessa próxima linha, eu tenho o setString, passando 1 como parâmetro e uma string. Então, como ele é setString, com certeza eu vou especificar, primeiramente, aonde é que ele vai se encontrar, ou seja, qual o argumento da instrução apresentada anteriormente ao preparate statement, e como segundo parâmetro, essa string propriamente dita. Então, no preparate statement, relembrem que o update, lá no aluno, ele tem nome igual a ponto de interrogação. Então, nesse caso aqui, vai ser trocado esse ponto de interrogação por Maria Rita. Por quê? Porque ele é o primeiro argumento do preparate statement. Então, na linha 67, eu tenho a execução desse preparate statement propriamente dito. Bom, seguindo então com os métodos, eu tenho o consultar, que ele vai consultar no banco quais são os alunos apresentados. Então, eu tenho aqui aquele método execute query, que, relembrando, ele sempre retorna um objeto tipo result set, e eu estou passando a consulta como parâmetro. Então, ele vai selecionar o ID e o nome da tabela aluno, né? Isso aqui poderia também ser substituído pelo asterisco. Então, seleciona os campos ID e nome da tabela aluno. E, por final, ele retorna um result set. Para finalizar ainda esse programa, ele chama um outro método que se chama imprimir alunos. Então, qual que é a ideia do imprimir alunos aqui? Ele vai fazer uma busca também na tabela dos alunos existentes e vai estar imprimindo todos os dados da tabela. Então, até aqui é bastante semelhante ao que eu comentei. A única diferença é que ele está criando um objeto do tipo lista, né, que nós vimos na aula de número 2. Então, nós chamamos também esse método buscar alunos. Como é buscar alunos? Ele retorna um objeto do tipo result set. Tá? Então, aqui na linha 91, nós temos o while, ou seja, vai ser aquele meu comando de repetição em que eu vou percorrer toda a tabela do result set retornada pela consulta. Então, o que está sendo realizado aqui? Ele vai adicionar
cada um dos objetos do result set. Primeiramente, ele vai pegar um inteiro, ele faz um getInt, passando como parâmetro ID. Tá? Então, no campo ID, na coluna ID, qual que é o número que está lá armazenado naquele registro. De forma semelhante, faz-se com a questão do nome. Do nome eu tenho que fazer um getString. Isso aqui é bastante interessante porque, dependendo do tipo que se for buscar, vocês já vão fazer a analogia. Um getString para um string, um getInt para pegar o inteiro, um getFloat, um float, um getDouble e assim por diante. Então, esse processo se repete, né, dessa forma, com os tipos de dados, tanto para o get quanto para o set. Tá? E é basicamente isso que o programa faz. Bom, então, considerando que o banco de dados já está startado, né, já está inicializado, nós vamos rodar aí o programa. Então, nós temos aqui o frame que foi criado com a lista, apresentando o ID 1 e Maria Rita. Lembre que ele foi realizado o João da Silva inicialmente, e depois fez uma atualização com o Maria Rita. Então, vamos apresentar agora a questão do banco de dados, do Query Browser. Então, nós temos aqui então, a consulta e vamos refazer aí, verificando que agora nós temos nessa tabela a aluno, nós temos o ID1 e como no campo nome nós temos o Maria Rita. Né? Então, nós temos aí diversos métodos. Então, basicamente, essa aplicação, o que ela apresentou? Apresentou uma exceção no banco, uma atualização daquele registro e como buscar, né, como fazer uma consulta nessa tabela de banco de dados. Bom, então, qual que é a grande vantagem aí do Query Browser? É que após executar, você vai lá, dá um Ctrl Enter e verifica, poxa, quais são os registros daquela tabela. Realmente aquele registro foi inserido ou não foi alterado, assim por diante. Né? Então, se a gente tivesse visto antes, eu tinha mostrado para vocês que o banco estava limpo, né? Não existia registro nenhum. E agora, além dele inserir um registro, ele fez uma alteração também do João da Silva para a Maria Rita. Então, tem todo um processo aí para a gente agora verificar como que essa aplicação ela vai ser executada, tá bom? Bom, então agora vamos partir já para o finalzinho da nossa aula, né? Então vamos para as considerações finais. Tá? Então nós temos 2 pontos importantes aí. O primeiro é que cada fabricante de DB, né, de banco de dados, disponibiliza seu driver JDBC e também que nós temos classes e interfaces para conectar uma aplicação com banco de dados. Então nós temos o quê? Nós vimos a existência desses drivers JDBC, que eles são fundamentais para que rode uma aplicação, e que cada um desses drivers, eles são fabricados, são desenvolvidos por cada um desses fabricantes, e à medida que vocês vão utilizar um tipo de dados, né, um banco de dados, ou outro, vocês vão estar associando a um desses tipos aí. E tem a questão das classes e interfaces que nós vimos. Né? Nós vimos a Drive Manager, Connection Statement, Preparate Statement e o Result Set. Tirando o Preparate Statement, apenas com Statement, Result Set, o Connection Drive Manager, vocês já conseguem fazer uma aplicação simples. Tá? A ideia do Preparate Statement é um caso especial. É um caso especial do Statement, que quando você tem uma certa instrução, seja uma atualização ou um delete, né? Quando essa instrução ela se repete diversas vezes, ao invés de apresentar essa instrução SQL diversas vezes, nós iremos criar um Preparate Statement e apenas atualizar. Onde tiver aquela interrogação, nós iremos setar um valor. Ou a gente faz um set int, um set string, um set float, dependendo do tipo de dado que vai ser incorporado nesse momento. Tá bom? Então, o que nós temos assim? Para a próxima aula, nós veremos a parte de applets da aula 5, né? E que é de fundamental importância, para fechar essa parte da aula 4, que vocês realizem os exercícios, que tentem fazer aquele exemplo. Né? Nós vamos estar disponibilizando o código completo lá no portal, né? Sem essa parte, alguns erros que se encontram na apostila. Aí vocês dêem uma olhada, mas é necessário, desde já, que baixem o banco de dados, baixem o driver
instalem o banco para fazer também a conexão com a integração do conector ou do drive JDBC com a questão do Eclipse, né? E tem todo um processo aí. Dica, desde já. Bom, usem aquele system.out.print para vocês tentarem delimitar qual é o erro que está ocorrendo. Por exemplo, será que o drive está sendo realmente carregado? Então, quando vocês colocarem lá aquele class.forName, coloca logo abaixo um system.out.print, driver carregado, que ao executar aquela aplicação, se passou por ali, olha, poxa, então meu driver está tudo certo, não tem problema algum. Então, talvez seja algum problema de instrução SQL. E assim vocês conseguem delimitar o problema que vocês possam estar tendo futuramente, né? Isso é uma dica não só para essa parte de banco de dados, mas ela vai se estender aí por toda a área da programação como um todo. Então, assim, tentem delimitar o máximo possível que vocês conseguem, né? E, claro, facilitar a questão, até mesmo de você entender o erro e conseguir corrigir, isso aí já é uma forma de aprendizado. Com certeza, na hora que aparecer um erro semelhante a esse, automaticamente vocês vão saber o que é que está ocorrendo, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai estar aí na interatividade durante toda a semana e a gente volta próxima quarta, tá bom? Muito obrigada e boa noite.